Muito obrigado. Então, vou passar aqui para o companheiro Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço muito à Conferência Nacional por ter convidado a Auditoria Cidadã da Dívida para esse importante debate, principalmente agora em que o país enfrenta, como nunca antes, uma máfia no Banco Central, como já foi colocado aqui antes. E é fundamental, que nós estejamos preparados para o debate com toda a sociedade, que a gente saiba desmontar os argumentos dos neoliberais. Em primeiro lugar, o Brasil, o governo federal, gasta metade do orçamento com juros e amortizações da dívida pública. Nesse ano de 2023, até ontem, até o último dia útil antes de ontem, o Brasil, o governo federal, tinha gasto com a dívida pública mais do que em todas as outras áreas, nesse ano de 2023. Ou seja, a dívida pública leva mais dinheiro do que todas as áreas sociais somadas. Isso não tem nem como a gente entender a grandiosidade disso e como que a gente pode combater. A sociedade brasileira tem sido extremamente sacrificada com o pagamento da chamada dívida pública, sob várias formas. Essa dívida pública, ela é responsável pelo teto de gastos do Temer, que congelou completamente as áreas sociais por 20 anos. Isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, o que é um absurdo para enriquecer os muito ricos. E a justificativa sempre a mesma: pagar essa dívida. Mas que dívida? A dívida que está por trás de todas as contrarreformas, como as da Previdência, é a justificativa para todas as privatizações: pagar a dívida. E agora, o que aconteceu na transição de governo? Se previu agora, com a emenda constitucional, a PEC da transição, que finalmente vai se acabar o teto de gastos do Temer. Mas, para acabar este teto de gastos do Temer, que é absurdo, que congela por 20 anos todas as áreas sociais, para que possa acabar, tem que haver outra regra fiscal. E aí que está o problema. O governo apresentou em abril essa proposta, o projeto de lei complementar 93 de 2023, prevendo o quê? Um novo teto de gastos, praticamente igual ao do Temer, só prevendo um aumento real de apenas 0,6%, no máximo 2,5% ao ano, para o crescimento de todos os gastos sociais. Isso está amarrando completamente o país. Um projeto como esse engessa completamente o governo. É exatamente, se continuar nessa linha, o governo não tem como investir até para cumprir as propostas de campanha e para virar o jogo na sociedade. É preciso investimento pesado. E mais, não é só isso. Tem outros tetos. 70% do crescimento real da arrecadação tributária. Se a arrecadação tributária crescer 3% em termos reais,
o gasto social só pode crescer 2. Mesmo que nós tenhamos hoje, na conta única do Tesouro, 1,7 trilhão de reais. Está lá no caixa, pronto para gastar. Mas tem que cumprir as metas de superávit primário, do FMI, dos rentistas, que infelizmente estão colocando isso para o país. Mais uma vez, insiste-se na tese equivocada de que a dívida cresce por causa dos gastos sociais e que por isso eles têm que ter um teto. Não! A dívida cresce é por causa dos juros do senhor Campos Neto. Como já foi colocado aqui. E aí eles inventam essa historinha de que a dívida cresce é porque gasta demais com a saúde, com a educação. Mentira! Quem gasta dinheiro é o senhor Campos Neto, com juros sobre juros. E agora o relator, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, piorou ainda mais o arcabouço, colocando punições para os servidores públicos, caso não se cumpra as pesadas metas de superávit primário. E a grande questão que se coloca para nós, como já adiantou o Rui Costa Pimenta, o que podemos fazer? É a massa que vai mudar isso. É a massa que vai levar o parlamento para o outro lado. Que dívida é essa? Temos que perguntar. De onde vem essa dívida? Porque a grande imprensa fala, não, se temos uma dívida, temos que pagar. Mas que dívida é essa? A dívida pública deveria ser um instrumento para financiar investimentos de interesse da sociedade e do país. Mas não é isso que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o endividamento público ocorre às avessas. Ele subtrai recursos das áreas sociais, tira dinheiro, enquanto a grande imprensa fica falando que a dívida é boa, que coloca dinheiro na saúde, na educação. Mentira! Ela só tira dinheiro para pagar juros para os muito ricos. E a característica principal dessa dívida é os juros sobre juros. De 1995 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário. Apesar disso, a dívida interna federal aumentou de 86 bilhões para 4 trilhões. Fizemos 1 trilhão de superávit primário e a dívida subiu quase 4 trilhões. Ou seja, está na cara que essa dívida cresce. É por causa dos juros e não por causa dos gastos sociais. A cada 1% que o senhor Campos Neto aumenta o juro, nós aqui pagamos 40 bilhões de reais para os rentistas a mais. Imaginem que ele subiu de 2 para 13,75, aumentou quase 12%, multiplica 12 por 40, dá mais de 500 bilhões de juros por ano, só por conta da alta de juros. E qual que é a justificativa? Combater a inflação. Que inflação? Como já foi colocado aqui, a inflação está menos de 4% nos últimos 12 meses. Como já foi colocado aqui na mesa anterior. Menos de 4, está 3,9. Está caindo o combustível, caindo os alimentos. E o senhor Campos Neto lá, mantendo essa taxa de juros lá no alto. Vocês sabiam que a taxa de juros real no Brasil é a taxa de juros total menos a inflação? É a maior do mundo, 9,44% ao ano. Enquanto isso, não estou nem falando de país socialista, estou falando dos países mais desenvolvidos do mundo. Zona do euro, menos 2,21% de juros reais ao ano. Japão, menos 3,48%. Estados Unidos,
0,33. E aqui o senhor Campos Neto com 9,44. Isso não tem explicação nenhuma. Quem disse isso nem sou eu, foi o próprio presidente Lula. Não há explicação técnica, científica, econômica para essa taxa de juros absurda. Até porque a inflação no Brasil, mesmo quando ocorria maior lá atrás, não tem nada a ver com o excesso de demanda. Qual que é a historinha que eles contam? Ah, porque o povo está comendo demais. O povo está consumindo demais. Olha só o que eles falam. E por isso tem que aumentar o juro para que as pessoas não possam se financiar e aí diminua o consumo para poder diminuir o preço. Olha que historinha ridícula. Como se a gente não tivesse com 10 milhões de desempregados aqui. Crise total. Fome. Mas eles usam essa historinha para dizer que tem que subir o juro. Essa é a maior prova. Ela é, em grande parte, ilegítima. E tem que ser auditada pela sociedade civil. Não é TCU, não é CGU, é a sociedade. Porque eles estão lá e não fazem nada. Muita gente fala, essa dívida já é auditada, que não sei o quê. Auditada por quem? Pelos que estão lá? Não. Eles não questionam essa política. Vocês sabiam que dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros? Não é por acaso, né? E depois, para terminar aqui, para levantar o debate, quais são os argumentos que eles colocam para tentar desacreditar a luta pela auditoria da dívida? A gente já viu nos jornais, vários analistas colocando, não, porque se fizer auditoria, se questionar essa dívida, o capital vai fugir do país. Qual capital? Esse que vem aqui só para ganhar dinheiro às nossas custas e não gera um emprego? Que vá embora. Que vá. A imprensa não fala que o Banco Central do senhor Campos Neto tem a prerrogativa de controlar os capitais, sim, o fluxo de capitais, com os quais eles colocam o Brasil de joelhos atualmente, dizendo, não, se mudar, eu vou fugir do país e o dólar vai para 8, 9, 10, 11. Eles têm o país na mão, é verdade. O Brasil não é um país soberano, infelizmente, como é o tema dessa mesa. Por quê? Porque o Banco Central e o senhor Campos Neto não controlam o fluxo de capital. Aí é óbvio, é lógico que não vamos ter soberania. O Equador já provou, nos anos 2000, que auditar a dívida é possível. E quem ficou de joelhos foram os bancos, e que foram lá aceitar uma migalha de só 30% da dívida e ainda assinaram um papel dizendo que nunca ia entrar na justiça contra o Equador. Por quê? Porque o Equador fez auditoria, chamou a sociedade para auditar e mostrou as provas da ilegitimidade da dívida em rede nacional. É isso que tem que ser feito aqui, com a pressão do povo. E, finalmente, qual que é o último argumento que eles usam para tentar desqualificar a nossa luta? Que nós temos que estar preparados para esse debate, porque os neoliberais vão colocar essa questão. Eles dizem, porque se não pagar essa dívida, quem vai sofrer é o próprio trabalhador, que tem fundo de pensão, os pequenos que investem lá no Tesouro Direto. Vocês sabiam que o Tesouro Direto é responsável só por 1% da dívida e os fundos de pensão por menos de 10%? Ou seja, o papel da auditoria é exatamente esse, mostrar que os principais beneficiários da dívida não são os trabalhadores. Na verdade, isso faz parte de um processo de legitimação da dívida.
coloca uma migalha lá com os trabalhadores, para depois dizer que se não pagar vai prejudicar nós aqui. Isso é mentira. A auditoria serve exatamente para separar os principais dos outros que tem que ter outro tratamento. E aí o governo tem que estatizar a previdência, não é fazer fundo de pensão, é estatizar e pagar, garantido com orçamento público. Então, todos esses argumentos que eles colocam são furados, até porque nós já pedimos para o governo os nomes dos detentores e não fornecem. Por quê? Todo servidor público no país está com o seu nome lá na internet, com o salário de cada um aparece lá. Por que que o rentista, que recebe a maior parte do orçamento, não aparece? Olha só que interessante, né? Por que que não aparece? E ainda vai o Campos Neto no Senado e fala que a dívida beneficia 80 milhões de brasileiros que têm fundo de pensão. Beneficia o quanto, meu amigo? Uma migalha? Só para você vir aqui falar essa mentira? Não! Está na hora do governo Lula mostrar os nomes dos detentores dos títulos. Temos que divulgar isso. A auditoria cidadã é para isso. Para divulgar os nomes deles. Chega de Campos Neto ir no Senado e fazendo a farra lá, dizendo que os beneficiários é o povo brasileiro. Mentira. Então, o que eu coloquei aqui é só um resumo desses argumentos que serão a base da luta contra esse arcabouço fiscal, que nós temos que lutar contra ele, para forçar o parlamento a rejeitá-lo e aprovar outra coisa. Como já foi colocado aqui, está nas mãos do povo. A gente sabe que o Congresso, o governo, sozinhos lá não vão resolver. Está nas nossas mãos. E esses argumentos aqui dão as armas para a gente fazer o debate com os neoliberais e ganhar essa briga. Vamos à luta, companheiras e companheiros. Auditoria da dívida já. É isso aí.